Vamos iniciar um novo estudo hoje. Talvez, entre todos os livros do Novo Testamento, nós podemos crescer muito espiritualmente, não que outros você não cresça, mas pelo conteúdo dele é Atos dos Apóstolos. É um dos maiores do Novo Testamento, mas ele é rico em história, rico principalmente na espiritualidade, no que ele tem para nos ensinar. E nós podemos trazer para os dias de hoje, para a igreja local, grandes ensinamentos. Nós visamos, almejamos missões. Lembra que nós não queremos ser qual igreja? Laodiceia, que é a igreja de hoje. Mas almejamos ser qual igreja? Filadélfia, porque era uma igreja missionária. E Atos, nós podemos então respirar nesse livro missões. Ele se resume em missões local, missões no exterior, missões. Atos dos Apóstolos, essa revista, ela custa em torno de R$10. Se você quiser ter uma, fale comigo, tá bom? Se você não puder, nós vamos dar um jeito, mas fale comigo para que eu possa estar fazendo o pedido dessa revista então, certo? É muito bom, é baratinho, compensa ter, tá bom? Hoje eu coloquei nas suas mãos a primeira lição desse livrinho, mas nós vamos dar continuidade. Se você quiser então ter o livro, fale comigo depois, tá bom? Os Atos dos Apóstolos. Bom, olha lá, talvez não tenha para você, mas ali na introdução, tá bom? Antes do sumário, vocês não têm, os que estão com a cópia. Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. É difícil imaginar a Bíblia sem o livro de Atos. Temos 4 relatos da vida e ministério de Jesus, mas só uma da igreja primitiva. Por causa disso, este livro ocupa um lugar indispensável no cânon bíblico. É importantíssimo. Ele vai falar muito sobre o crescimento, desenvolvimento da igreja local. O livro de Atos é um desafio para a nossa igreja, com certeza, em todos os aspectos. Quando comparamos nossa visão, dedicação, entusiasmo, confiança e poder no século XXI com os da igreja do primeiro século, reconhecemos que temos então falhas ou falhado grandemente. No livro de Atos, vemos uma igreja perseguida constantemente, mas que crescia de maneira impressionante. Como é verdadeira a famosa afirmação: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais cristãos morriam em nome da igreja, mais cristãos surgiam. Fica uma pergunta logo no início desse estudo: você acha que há uma diferença hoje com aqueles dias com relação ao pregar o Evangelho? Será que as dificuldades da época superam as dificuldades de hoje? Ou vocês acham que hoje está mais difícil para pregar o Evangelho? Pense bem na pergunta. Hoje está mais difícil para pregar o Evangelho do que aqueles dias? Não. E nós vamos entender o porquê. Talvez você diga que sim, pela igreja que estamos vivendo hoje. Concorda? Qual é a igreja que estamos vivendo hoje? Laodiceia. Se olharmos por esse lado, realmente está mais difícil, porque a igreja de Jesus Cristo está praticamente moribunda, morrendo, não é? Não estão vivendo quem? Cristo, não estão pregando o verdadeiro Evangelho. Mas, por outro lado, o meio de comunicação, a facilidade que temos para expandir o Evangelho é muito melhor do que naquela época. Principalmente por um dos fatos que fizeram aquela igreja crescer. Nós não estamos sendo tão perseguidos hoje como naquela época houve, tá? Há um segredo para esse fantástico crescimento da igreja nos primeiros 30 anos, que mudaram o mundo.
Qual é? Sim, a Igreja de Cristo foi totalmente dominada pelo poder do Espírito Santo, que a impulsionou e capacitou para testemunhar. Por causa disso, muitos comentaristas entendem que o nome mais adequado para o livro seria, então, os Atos dos Apóstolos? Não, os Atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos. Eu gostei desse nome. Os Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Nós devemos entender que o poder vem de quem? De Deus. E entender que Atos aqui é o início da igreja primitiva e é batizado com a descida de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando em nós e nos dando então esse poder para agir, para pregar, para falar de Cristo. É esse o grande segredo do crescimento da igreja primitiva, o agir do Espírito Santo. Mas pastor, nós não temos o Espírito Santo habitando em nós hoje? Sim, mas nós estamos permitindo ele agir? Nós estamos com um coração compungido, um coração contrito, um coração humilde, buscando ser usado pelo Espírito Santo? Por que hoje é conhecido como a igreja de Laodiceia e não uma igreja Filadélfia? Por que o Espírito Santo não está agindo como agia no início? Nós vamos entender tudo isso. Olha, um comentarista disse: o sentido do livro não é tanto biográfico ou histórico, mas espiritual. O seu propósito dominante é relatar o que o Senhor ressurreto fez por muitos servos em muitos lugares, em benefício de muita gente, pelo seu Espírito. Não há nenhuma conclusão formal do livro, que fica aberto e incompleto, porque a grande obra começada não terminou com a prisão de Paulo. Ainda continua, e durante todos os tempos, o Cristo glorificado nunca tem cessado de operar por meio dos seus remidos. Olha, é o Espírito Santo que age, mas através dos remidos, dos salvos. Por isso a importância desse estudo para nós como igreja, amados irmãos. Lembre sempre do que o pastor Sidney fala. Olhe com os olhos da fé. Essa cadeira ao teu lado tem um nome. Você acredita nisso? Acredita? Essa cadeira do teu lado tem um nome. Olhe nela com os olhos da fé. Só que Tiago fala o quê? Fé sem obras é morta. Não para salvação. Mas se você tem fé, você age, você faz, você deixa ser usado. Você tem orado por uma pessoa para ocupar essa cadeira? Você tem pensado em algum vizinho, amigo, parente, colega de trabalho? Talvez essa cadeira tenha já um nome. Pastor, tem um nome a sua cadeira? Como? Gabriel. Adriel. Joelma, tem um nome essa cadeira? Rose. Maurício, tem um nome essas cadeiras? Lembra agora? Verusca. Ok, Pedro e Lucas. Com a máscara fica difícil ouvir daqui. Tem algum nome? Laísa. Ó, só Thaísa. Cris, tem um nome essa cadeira ao seu lado? Como? Tá bom. Temos que olhar com os olhos da fé. Amém? Para isso precisamos agir, deixar o Espírito Santo fazer a parte dele, mas nós também precisamos agir. Então, 30 anos
que mudaram o mundo. Vamos lá? Vamos para fazer a leitura de Atos capítulo 1, de 6 a 11. Atos capítulo 1, de 6 a 11. Vamos esperar colocar. Certo? Nós sempre vamos usar a leitura devocional desses três, tá bom? Daqui para frente, sempre o devocional. Atos capítulo 1, 6 a 11. Eu vou estar lendo com vocês. Vamos ler eu vou ler o versículo, eu não tenho comigo aqui, vou ler o versículo ímpar e vocês vão ler os versículos pares. Desculpa, eu vou ler os versículos pares e vocês vão ler os versículos ímpares, tá bom? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E sereis. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens, vestidos de branco. Amém. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, fale conosco através da Tua palavra, desperta a Tua igreja, nos ajude, ó Pai, a ter um coração missionário, ó Pai, nos ajude, ó Pai, a ter intrepidez no falar, nos ajude, ó Pai, a lembrar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que alcancemos, ó Pai, pessoas, para levá-las diante do Senhor. Sabemos que é o Senhor quem salva, é o Senhor que liberta dos pecados, mas o Senhor tem usado humanos, ó Pai, usados remidos, aqueles que já te aceitaram. Então nos use, Senhor, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então fiquem aí olhando na sua revistinha, porque pode ser que eu chame você para participar, tá bom? Olha, foram 3 décadas chaves na história do mundo, bastaram aproximadamente 30 anos, entre os anos 33 a 64, para que um novo movimento crescesse, tanto que chegou a ganhar suficiente credibilidade para tornar-se a maior religião, transformando centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Essas décadas provocaram um tremendo impacto em todos os setores da sociedade de então. Tudo começou com um grupo de 12 homens, algumas mulheres, e logo o Espírito desceu. Vocês lembram quantas pessoas estavam ali naquele templo quando eles estavam orando e o Espírito Santo desceu? Qual era o número da primeira igreja? Atos capítulo 1 fala sobre isso. 123 pessoas. Foi o número que iniciou a igreja. E é lógico que depois vai só acrescentando e aumentando, tá bom? Mas aqui ele fala que havia um grupo, ele não destacou o restante, mas não é somente esse número de pessoas. O livro que mais fala desse fenômeno, Alex. Do crescimento da fé cristã é Atos dos Apóstolos. Tem havido muita discussão a respeito do nome correto do livro. Não são os Atos de todos os apóstolos, porque só alguns apóstolos são destacados, especialmente Pedro, Paulo e Tiago, meu irmão de Jesus. Talvez o nome mais exato, embora extenso, seria Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Obrigado.
Rogério, pode levar para ele. Não confunda o Rogério com Maurício. Eu chamo ele de Maurício e eu chamo Maurício de Rogério. O versículo-chave, Rogério. O versículo-chave do livro é Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Assim, Lucas mostra o propósito do livro. Trata-se de uma história especial sobre o estabelecimento e a extensão da igreja entre judeus e gentios pela localização gradual de centros de influência em pontos salientes do Império Romano, desde Jerusalém até Roma. Dr. Lucas mostra que com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os discípulos receberam o poder para testemunhar, começando em Jerusalém, depois em Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Obrigado. Camila. Nesta primeira lição, vamos considerar a situação histórica do livro, autor, personagens, sua relevância para hoje, como também no seu prefácio. A situação histórica de Atos. Para compreendermos a grandeza do sucesso dos primeiros crentes, precisamos entender as forças que os ajudavam e as forças que agiam contra eles na cultura em que estavam. Lembrando então, olhando um pouquinho aqui no fundo histórico, lembrando que no ano mais ou menos 316, 320, 316, Alexandre o Grande se torna então o imperador grego, né? A Grécia então se torna ali o regente do velho mundo. E junto com isso, ele traz então a literatura deles, a cultura grega. Só que havia um grupo grande de judeus que não se deixaram se influenciar. Então, nesses primeiros 300, nesse ano mais ou menos 320, 315, 316 a.C., falava hebraico e aramaico. Quando chega então Alexandre o Grande, se torna então a literatura grega. E muitos judeus passaram então a estudar o grego. Isso facilitou em parte porque também o Velho Testamento foi traduzido do aramaico hebraico para o grego. Isso já é algo que facilitou a expansão do Evangelho, certo? Mas depois cai o poderio, né? A Grécia cai, e aí então entra Roma, né, como imperador naquela época. Roma, lógico, é um império completamente idólatra, pagã, e eles ensinam então os seus costumes, mas Roma tem uma visão diferente, eles querem expandir, criar estradas, tudo mais. E nessa lição nós vamos entender como isso foi bom e ruim, o que facilitou para o progresso do Evangelho, para que chegasse até os dias de hoje, tá bom? Para entender um pouquinho aqui o fundo. Olha, primeiro, 3 vantagens para os primeiros crentes. Sueli, passa para ela. Paz romana, Sueli, ali. Durante quase 100 anos, o Império Romano foi rasgado por sucessivas guerras civis até a ascensão de Augusto César em 31 a.C. Paz reinou pelo Império, e isso trouxe estabilidade e boas comunicações através das grandes estradas romanas, que facilitaram muito a disseminação do Evangelho. Lucas relata viagens que antes teriam sido impossíveis. Viajar era seguro e rápido. Obrigado, então, a primeira ali, paz romana. Lembra que estavam em guerra, muitas guerras, e isso facilitou, lógico,
onde há paz, há comunicação, né, há o privilégio de ir e vir, e junto com isso começou as estradas romanas que ajudaram a ter acesso aonde eles não tinham, e isso alcançou outros povos. É lógico que eles pensavam mais no comércio, em crescer nessa área, expandir nessa área, mas junto com isso facilitou também o progresso do Evangelho. Mas o primeiro, a paz romana, tá? Isso foi excelente. Lembra que no finalzinho do Império Grego, Alexandre o Grande, ele morre, e todas as suas terras são divididas em 4 dos seus generais, 4 generais. Então foi dividido o velho mundo ali entre esses 4 generais, e um desses generais teve um filho que se chamava Epifanes. E esse homem, ele foi um horror na vida dos judeus, e isso no ano mais ou menos de 195 antes de Cristo. E é naquele período então que levanta uma família judia, os Macabeus, para guerrear contra Epifanes. Esse homem, ele queria profanar o templo, matando ali uma porca, algo que vai ser feito também na grande tribulação. Então aquele homem era um tipo anticristo, lembrando que Satanás sempre tem alguém preparado para assumir o papel do anticristo, e esse foi uma das figuras na história do cristianismo. Ele tentou matar muitos judeus na época e profanar o templo. Então estava em espírito de guerra. Quando chega aqui no ano 31, é promovida então a paz através do Império Romano, e aquilo acalma os corações, e então é uma forma de começar a se espalhar, né, o Evangelho. Lembrando que até então Cristo não estava aqui, mas os judeus eram muito visados, eles gostavam, os romanos gostavam dos judeus. Por quê? Porque os judeus, eles eram monoteístas, eles adoravam até ali um só Deus, eles tinham a sua forma, a sua liturgia, como adorar esse Deus, através de sacrifícios, coisa e tal, e eles acharam isso muito interessante. Então os romanos não tinham problemas até então com os judeus, foi bem aceito. Então, quando eu falo do Evangelho, é lógico, nós estamos se referindo, né, pós a ascensão de Cristo, com a vinda do Espírito Santo, mas ainda assim, o Deus do Antigo Testamento estava sendo pregado, certo? E junto com isso, estava sendo pregado o quê? Que viria quem? Um Messias, o Salvador do mundo. Então, nesse fundo histórico, nós podemos ver aí uma facilidade para ser introduzido o Evangelho, quando Cristo então vem ao mundo, tá bom? E depois ele vai para o céu. Língua grega, né? Língua grega, Maurício, pode passar para ele. Outro fator que ajudou no avanço da Igreja de Cristo. Outro fator que ajudou no avanço da Igreja de Cristo foi a cultura grega. Embora o latim fosse a língua oficial, a maioria falava grego. É importante notar que Paulo discursou aos oficiais romanos em grego. Esse foi o motivo porque o Novo Testamento foi escrito em grego, o que assegurou uma comunicação universal. Obrigado. Então a língua aqui facilitou muito, não é? Eu errei falando que o Velho Testamento tinha sido feito, traduzido para o grego. Na realidade ainda era aramaico, né, e hebraico. Quando chega aqui, então, o Novo Testamento foi traduzido para o grego. E como era ainda uma língua forte, mesmo sendo dominado agora pelos romanos, que seria o latim, ainda a maioria falava grego. E Paulo então usou isso para pregar o Evangelho. Fé judaica. Alice. Fé judaica. Os romanos nunca entenderam os judeus, mas muitos os respeitavam e foram atraídos ao judaísmo, especialmente por causa do seu monoteísmo, do seu livro sagrado. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego no 2º século a.C. Desculpa, então eu estava certo. Foi traduzido no 2º século antes de Cristo. Eu estava pensando que foi depois, mas o Antigo Testamento já tinha sido traduzido antes de Cristo, tá bom? Então isso facilitou bastante.
Até mesmo, irmãos, porque quando chega Alexandre o Grande, ele traz a sua cultura, ele traz as suas escolas e ele força todos a estudarem o grego. Dali nasce também os fariseus, que era um grupo importante no meio dos judeus. Os fariseus iniciaram com um pensamento muito bom, eles queriam manter a cultura e a crença judaica. Então, junto com os fariseus nasceram as sinagogas. Geralmente isso acontece naqueles 400 anos de silêncio, do velho para o novo, que entra toda essa parte de história, principalmente dos macabeus, tudo mais. Nesse período, então, surgem as sinagogas e surgem os fariseus com a ideia, esses sacerdotes, de manter vivo o Deus que eles criam e também as suas tradições. E aqui nós podemos ver os romanos, eles tinham até bons olhos, de uma certa forma, pela cultura religiosa que esse povo tinha, tá bom? Para entender um pouco o fundo aqui. Bom, voltando então, 2 barreiras para os primeiros crentes. Bom, vimos aqui o que facilitou: estradas, paz e o idioma, ajudou bastante. Agora, as dificuldades, 2 barreiras para os primeiros crentes. André Ribeiro. É tão comum pensar que era fácil para os primeiros crentes evangelizar. Não, era uma tarefa árdua. Para os gregos, a mensagem do evangelho era louca, para os romanos, fraca e para os judeus, escandalosa. Crentes em toda parte enfrentaram oposição como sendo antissociais, ateístas e esquisitos. Irmãos, olhando para isso, era algo fácil? Não era. Nós devemos entender que o cristianismo foi taxado como uma seita, não como uma religião. Só lá pelos anos 300 e alguma coisinha, que o cristianismo foi reconhecido como igreja, como religião-estado, que foi aceito pelo Estado, com Constantino. Até então não era dado como uma seita. Aqueles primeiros cristãos eram chamados, apelidados de aqueles do caminho. Na Bíblia o nosso caminho está com C maiúsculo, né? Mostrando que é Cristo, que somos o caminho de Cristo. Mas éramos como seita para eles. Lembra que o judaísmo, eles tinham um Deus, eles acreditavam que viria um Messias, mas eles não aceitaram Jesus Cristo. E além do mais, eles eram contra a circuncisão, eram contra a forma que eles sacrificavam os animais, como eles adoravam a Deus. O cristão deixou de fazer tudo isso, não eram bem aceitos. Como também os romanos, que tinham os seus deuses, e eles também tinham as suas estátuas gigantescas, que era dado como deuses, como a estátua do imperador, a estátua do deus Zeus e tantos outros, né? Na Grécia principalmente. Então os romanos misturou um pouco com a crença da Grécia ali, e eles não aceitavam isso. Então olha, como ele colocou ali, para os gregos era uma tarefa árdua, para os gregos a mensagem do evangelho era louca, para os romanos fraca, para os judeus escandalosa. O evangelho era escandaloso para os judeus. Onofre. O evangelho era escandaloso para os judeus. Não era fácil e não até hoje para um judeu seguir a Cristo. Então, o evangelho era escandaloso para os judeus, não era fácil, e também até hoje não é para um judeu. Por que que não é? Por que que os judeus hoje não aceitam o cristianismo? Porque nós cremos em primeiro lugar que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus, e eles não aceitam isso de forma alguma, porque há um versículo no Antigo Testamento que fala que era maldito aquele que era pregado no madeiro. Então eles consideravam Jesus como uma pessoa maldita. Como que pode alguém que morreu, foi pregado no madeiro, ser chamado ele de Deus? Eles não aceitavam isso de forma alguma. Adriana vai ler ali o próximo, os mensageiros. Os mensageiros eram leigos, iletrados e incultos.
os judeus eram acostumados com os eruditos rabis. Lembra que os judeus sempre foram grandes estudiosos da palavra de Deus. Quando nós voltamos lá no Velho Testamento, em Êxodo, principalmente, as crianças da época eram ensinadas a decorar os 5 primeiros livros. Decorar. Quando completava 13 anos de idade, eles eram colocados na frente, como nós fizemos com a Gabi aqui, e tinha que recitar os livros, e eram vários e vários dias. Lógico, eles paravam, eles lanchavam, eles comiam, eles descansavam e voltavam no outro dia no templo para aquela criança recitar, ou ficava alguns rabinos escutando durante o dia aquela criança citar os 5 primeiros livros da Bíblia, e são os mesmos livros que nós lemos, e muitas vezes nós não conseguimos decorar o versículo do mês. Vocês decoraram? Não é? Uma criança era ensinada. Então eles eram muito estudiosos, eles eram realmente alguém que pegavam no pé firme, principalmente das suas crianças, para educá-las no caminho do Senhor de uma forma que eles não iam esquecer do Deus. Por isso que nós entendemos aquele versículo quando pensamos nisso. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e quando ela for grande, ela não se desviará dele. Porque quando a gente olha para os judeus, a gente entende daí, porque era de dia, de noite, falando a palavra de Deus, ensinando para eles, né? No levantar, no deitar, no acordar, sempre era importante. E geralmente ali os mensageiros no Novo Testamento eram iletrados, lógico, tirando alguns, como Lucas, que era um médico, era uma pessoa estudada. Marcos também era muito estudado, não é? Mateus também, Pedro não, João não, Filipe não. Então tinha muitos que não tinham uma formação como muitos judeus tinham. A mensagem parecia uma afronta ao judaísmo. A programação de Jesus, o carpinteiro de Nazaré, como Messias, foi algo incompreensível. Pior ainda, o livro da lei, que dizia que o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Então, Jesus, pela sua morte na cruz, falhou e foi maldito. Era ridículo e ofensivo sugerir que ele era o Messias prometido. Alguém simples, que vem de uma família de um carpinteiro, de uma dona de casa, e que, pior ainda, morreu condenado. Eles não queriam saber por quê, mas a condenação era para alguém que, era um transgressor da lei, era maldito aos olhos deles. E até eles acreditavam porque Deus disse isso. Agora, é uma verdade ou uma mentira? Cristo foi ou não maldito segundo o que eles creram? Tic-tac, 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 tic-tac. Foi ou não foi? Cristo, ele levou a maldição do mundo, irmãos. Foi. No sentido, foi. A palavra de Deus diz que Deus Pai se virou naquele momento, porque foi o momento em que Jesus Cristo carregou o pecado do mundo sobre ele. E o pecado é bênção? O pecado é maldição. Então, quando Deus falou esse versículo no Antigo Testamento, Deus estava dizendo sim sobre ele, por incrível que pareça, porque ele foi maldito no momento, no sentido de que ele foi amaldiçoado de receber a maldição do mundo sobre ele. Mas o que aconteceu com ele no terceiro dia, após a sua morte? Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Isso mostrou que ele não era, ele carregou a maldição do mundo. Nesse sentido, sim. Só que é aquilo, a interpretação, como os judeus interpretaram esse versículo, essa passagem no Antigo Testamento.
como eles interpretaram quem seria o Messias. Lembrando que também, depois de um tempo, principalmente os judeus, já passaram a ser perseguidos também pelos romanos. Então eles estavam sendo oprimidos e eles queriam um salvador, alguém que se livrasse eles daquele governo. E eles pensavam que Jesus ia ser um rei de uma forma humana, poderoso, para tirar eles, como Moisés tirou eles da escravidão, o povo da escravidão. Tá bom? Então, olha, continuando ali. Angélica, a eclesiologia da igreja parecia... A eclesiologia da igreja parecia algo blasfemo. Os crentes não observavam o antigo sistema sacrificial, não praticavam circuncisão e não frequentavam o templo. Não é para ficar surpreendido com a reação violenta dos judeus contra a defesa de Estevão, Atos 7,54. Aonde os crentes iam, haviam tumultos instigados pelos judeus. Então, olha, não era fácil olhar para o passado e dizer, pastor, naquela época era mais fácil de falar de Cristo. Naquela época era mais fácil ganhar pessoas para Cristo. Hoje à tarde, eu conversando isso com o Felipe ele acha, pai, eu acho que as pessoas se convertiam por ver o poder de Deus agindo mais do que os dias de hoje. Mas eu também concordo que naqueles dias era muito mais difícil, até mesmo por causa das circunstâncias. Se for olhar a liturgia dos cristãos, era completamente oposta dos judeus. Os judeus ainda estavam sacrificando animais, não é? Havia o templo, eles levavam lá animais para sacrificarem. Havia sacerdotes ainda, né, atuando como era para ser. Quando nós lemos Mateus, Marcos e Lucas, a gente imagina que ali já é a igreja. Muitos erram. A igreja começa em Atos. Por mais que ela foi anunciada por Cristo antes de ele ser crucificado, morto, sepultado, ainda assim ela inicia em Atos capítulo 2. Até ali é Antigo Testamento. E aqui eu pergunto para vocês, se Cristo voltasse hoje, aqueles que dormem em Cristo, quem são esses que iriam ressuscitar primeiro? Quem seriam esses? Será que aquele ladrão na cruz iria ressuscitar? Vocês entendem, irmão, que na realidade nós estamos falando do Novo Testamento, mas ainda não era o Novo Testamento? Não era a igreja, deixa eu corrigir, não era a igreja começa em Atos capítulo 2. Os que morreram antes dali, eles ainda, mesmo crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles vão ser ressuscitados no final da grande tribulação e vão voltar com a gente. Eles são dados como os santos do Antigo Testamento. Nós imaginamos que os santos do Antigo Testamento é ali quando termina Malaquias, né? Na realidade, avança mesmo os 400 anos de silêncio e entra Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? Por quê? Porque a igreja inicia em Atos e não nesses livros antes, apesar que a Bíblia não está de uma forma cronológica, está fora. Ainda assim, muitos aceitaram a Cristo, ele ainda sem ter sido morto e crucificado, creram nele como Messias. Abraão foi um deles, como também até aquele que carregou ele quando ele nasceu e falou, hoje eu carreguei o Salvador, não é? Hoje, Simeão? Oi? Simeão, não é? Ele falou assim, hoje eu carreguei o Salvador do mundo. Essa pessoa, não sei se ela viveu, porque passou anos, ele já não tinha, ele não era novo, pode ser que ele faleceu, ele está na glória, mas ele vai ser ressuscitado, o corpo dele, no final, e vai ser transformado para voltar. Deu para entender? Então tá. Porque há muita dúvida sobre aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
depois nós, os que estivermos vivos, certo? Nós é hoje, mas desde Atos capítulo 2, os que morreram, eles vão ressuscitar primeiro, tá bom? Os de antes, não. Voltando aqui para o nosso estudo. B. Cris, o evangelho era loucura para os gentios. Por causa de sua posição religiosa que provocou oposição, a mesma perseguição. Os romanos tinham muitos deuses que formavam parte do culto do Estado. Enquanto os crentes pregavam que havia um só Deus e mais, não tenha outros deuses diante de mim, e não faça para você imagem de escultura. Não adore essas coisas. Se você não se envolvia nas observâncias religiosas dos velhos deuses, você era uma ameaça ao Estado. Também os romanos não entendiam os crentes que tinham um rito de comer o corpo de Jesus. Isso falava de canibalismo. Isso, deixa eu explicar um pouco aqui. É fácil entender isso, nós já tivemos alguns estudos no passado, principalmente Apocalipse, nós estamos aprendendo muito sobre isso, sobre as 7 igrejas da Ásia, né, que uma das dificuldades de algumas igrejas é que eles tinham que adorar a estátua do imperador. A estátua do imperador ou a mãe Roma era muito importante. Se você não adorasse, se você não prestasse culto a esses deuses pagãos, você era muitas vezes morto, né? Também havia outros deuses, né, entre eles, deuses pagãos, que eram obrigados a adorar, como Atenas, e aí vai. Se eles não adorassem, eles morriam. Então, eles também não tinham bons olhos para os cristãos, porque eles vinham com essa conversa de não adore essas coisas, não façam imagens para vocês, não é? Ensinando sobre isso. Mas, mesmo que os judeus já pregavam sobre isso, porque no Velho Testamento fala sobre isso, mas era uma grande ameaça para Roma isso, contra o Estado. E muitos foram presos e mortos, porque não adoraram a essas estátuas, né, a mãe Roma principalmente. Então, as circunstâncias, amados irmãos, da época era muito pior do que os dias de hoje. Hoje, às vezes nós criamos dificuldades, achamos que está difícil, às vezes nós criamos nós fazemos o nosso domingo assim, chegamos, ouvimos a palavra de Deus, Deus toca em nosso coração, principalmente na área de evangelismo, mas chega o período da tarde, a gente almoça, depois a gente tem aquela preguiça, aquele cansaço, e aí não saímos para evangelizar. Se criamos um grupo, não é toda a igreja que vem. Pastor Bill, um dos pastores que foi convidado pelo Seminário Batista Regular do Sul, na minha época que eu era seminarista, para fazer conferência lá, ele teve um tempo, nós tivemos um tempo com ele, os alunos, e uma das perguntas foi, como que é a sua igreja em questão de evangelismo? A igreja dele parece que chegava no número de 5.000 membros, mas ele falando que ele lançou para a igreja, para evangelizar, para levantar um grupo, naquele dia levantou 300 pessoas para se colocar à frente desse ministério de evangelismo. No dia do evangelismo, apareceu em torno de 30, 40 pessoas. E quando começou a trabalhar mesmo, reduziu para 10 pessoas. É incrível, irmãos, como muitas vezes nós achamos desculpa para não pregar o evangelho, para servir a Deus. Como se torna um peso para a gente fazer do domingo um dia também para semear a palavra de Deus. Eu entendo que muitos de nós trabalhamos e o domingo é um dia de descanso, mas Cristo não descansou por nós. Ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando as boas novas e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nós hoje, com toda essa facilidade que temos, achamos difícil. Mas fica a pergunta: vocês acham ou não que hoje é mais difícil ou mais fácil?
Pode levar o microfone para eles. Alguém? Eu quero a sua participação. Comparando com aqueles dias e o de hoje, qual é a sua opinião? O que vocês acham que é mais difícil nos dias de hoje? Do meu ponto de vista, antigamente era mais difícil. O problema de hoje é que nós somos muito cômodos, né? Então, por causa disso, nós não levamos o evangelho a outras pessoas. Mas não temos... Tem lugares que tem perseguição, sim, né? Mas se você for ver no mundo inteiro, né, não é muita porcentagem que tem perseguição, né? É alguns lugares somente. Então eu acho que é mais a comodidade hoje que atrapalha. Antigamente, eu acho que era mais difícil pela questão de você ter uma pessoa chegando na Terra, né, se mostrando como Deus, né, e você acreditar naquilo. Isso já era uma coisa muito difícil de acontecer, porque ele não tinha tantos seguidores assim, né? E outra coisa difícil era a questão de perseguição também, né? Então, do meu ponto de vista, antigamente era bem mais difícil do que hoje. Então podemos dizer que as facilidades de hoje, o que o mundo nos oferece, isso às vezes atrapalha, porque traz um pouco de relaxar, de querer viver aquele tempo, comodismo. Concordam? O que mais? Cada época tem a sua dificuldade. Certo. Naquela época eram os judeus, os fariseus, os saduceus, né? E hoje é o comodismo, até mesmo dentro da igreja. Tem o pastor, tem o diácono que pode fazer, então eu não preciso fazer. Não é assim, né? É o ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu tenho que falar do evangelho para a pessoa que está do meu lado no ônibus, meu colega de trabalho. Mas a minha preguiça, mas a minha vergonha. Acho que a maior dificuldade que tem é a gente mesmo. Quem coloca o empecilho de ir e pregar é a nossa preguiça, é o nosso comunismo. No dia de hoje. Obrigado. Mais alguém quer comentar algo? Camila. E vamos daí parar por aqui. Eu acho que é difícil a gente falar de Cristo para os mais próximos, para os nossos familiares, porque eles conhecem a gente de verdade, conhecem os nossos defeitos, né? E às vezes a gente fica pensando assim: mas eu não sou exemplo para ninguém. E aí a gente se priva de falar, pensando nisso, no nosso pecado, né? Porque talvez algumas pessoas pensam que o crente tem que ser perfeito, e não é, né? E também tem a questão que hoje em dia talvez é fácil porque tem muitas denominações pregando o evangelho, mas é o verdadeiro evangelho mesmo? Tem muitas igrejas pregando heresias, né? Tem crentes que acreditam que perdem a salvação. Se desviarem também, vão perder a salvação. Então, tem isso também. Sim, obrigado. Realmente, há uma certa dificuldade para a gente pregar para os parentes. Foi diferente com Cristo? Mesmo fazendo milagres, o que fala a palavra de Deus? Que nem os seus irmãos estavam acreditando nele. Lógico que depois que ele foi crucificado, morto, e ele ressuscitou ao terceiro dia, aí passaram a crer nele, mas nem os seus acreditaram. Agora, se Jesus, sendo Deus, fazendo milagres, nem os da sua casa acreditavam, imagine nós, eles vendo em nós o contrário que eles viam em Cristo, porque não enxergavam pecado em Cristo, mas em nós realmente eles vão enxergar, não é, pastor?
Aconteceu um fato, 2 anos atrás. Eu trabalho numa empresa que tem várias pessoas e a gente chega de manhã e toma café. Aí vem o pesquisador de um lado, o que cuida do laboratório do outro, senta na mesa e a gente começa a conversar. Aí eu saí de férias, tem um homem chamado Mário lá na empresa. Eu saí de férias, mas uns dias antes eu tinha falado de Cristo para ele, na mesa, junto com outros colegas lá. Aí ele falou, você está querendo ser pastor, é? Ele não me conhece como pastor, me conhece como Samuel. Aí a gente conversou alguma coisa, eu fiquei quieto, mas o evangelho foi falado. Aí eu entrei de férias. Um mês depois eu voltei, cadê o Mário? Procuro ele de um lado, procuro do outro lado, morreu. Então, às vezes a gente fica preocupado, com vergonha, com medo de falar do Evangelho, ou fazer a nossa parte, né? Pelo menos apresentar. Mas o que acontece? A pessoa morre. Ela ouviu o Evangelho ou não? A nossa responsabilidade é muito grande, né? Sim. Lembrando que nós vamos ter que prestar conta também, né? Sobre aqueles que nós deixamos de falar.